Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e que bom estarmos juntos, mais uma vez, para meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje, dia 14 de setembro, um dia tão especial na igreja, exaltação da Santa Cruz. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, exaltação da Santa Cruz. Eu quero ler com você hoje Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, que poderosa palavra e que precioso dia hoje a igreja celebra, exaltação da Santa Cruz. Nós já poderíamos nos perguntar, mas como assim? Vocês exaltam a cruz? Vocês exaltam o sofrimento? E até muitos dos nossos irmãos evangélicos, protestantes, nos questionam por que usamos cruz, por que temos uma cruz, por que valorizamos tanto o Cristo crucificado. Sim, irmãos e irmãs, a Igreja Católica exalta a Santa Cruz. E com isso nós não estamos exaltando o sofrimento pelo sofrimento. Com isto nós não estamos exaltando a humilhação. Pelo contrário, nós estamos exaltando a vitória de Cristo. Gente, a cruz não é derrota, a cruz é vitória. Estamos lendo aqui, o Frei leu para você. Jesus Cristo, presta atenção nisso, ele sempre existiu. Ninguém criou Jesus Cristo sempre existiu, ele é Deus. Por isso o credo vai dizer gerado, não criado. Ele não foi criado, sempre existiu. Esse Deus não se apegou, olha aqui, sendo de condição divina, era Deus, condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos... Olha a descida de Deus, gente. O Deus se fez homem. Existe uma distância infinita entre o homem e Deus. O que é o ser humano em relação a Deus, gente? Gente, o que a gente é em relação a Deus? Nada. Há uma distância infinita entre o homem e Deus. E Deus agora se aproxima do homem, Deus se faz homem. E para não bastar, este homem, agora Deus e homem, né? Homem e Deus. Agora Jesus Cristo é 100% homem, é 100% Deus. Para não bastar esse rebaixamento, porque já é um rebaixamento, é uma kênonese, é um rebaixamento, é um aniquilamento. Para não bastar isto, ele sofre a dor dos homens, ele assume o pecado dos homens. Por que Cristo foi parar na cruz? Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. A palavra de Deus diz que ele estava pagando uma dívida que não era dele. Tínhamos uma dívida a ser paga. E Cristo então assume a nossa dívida.
Gente, olha que lindo. E sendo exteriormente reconhecido como homem, ele humilhou-se ainda mais. É o que o Frei está falando. Ele era Deus. Quando eu falo era, entenda que ele sempre foi e que sempre vai continuar sendo. Mas sendo de condição divina, ele se rebaixa. Se torna humano. 100% homem, 100% Deus. Mas agora ele se rebaixa ainda mais. Para quê? Tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele aceita pagar o preço. Ele aceita assumir um pecado que não era seu. Gente, hoje é dia de vitória, hoje é dia de graça, hoje é dia que a gente exalta a nossa salvação por causa da cruz. Porque Cristo morreu na cruz, nós fomos salvos. Você tem que entender isso. Você tem que entender que é graças à cruz de Jesus que você pode ir para o céu. Se não fosse a cruz de Jesus, nós estaríamos condenados para sempre. Se não fosse a cruz de Jesus, nós estaríamos no inferno. Esse seria o nosso destino, sem conversa. Você entende isso? Sem a cruz, você estava destinado ao inferno, à perdição. Mas por causa da cruz, você agora está salvo. Você agora pode receber salvação se você aceitar a cruz de Jesus na sua vida. Irmão, e por que nós exaltamos a cruz? Porque ele desceu tão baixo, ele desceu tão baixo, ele desceu tão baixo, que diz a palavra de Deus. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Ele desceu tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo. Mas Deus o elevou acima de todos. A qual a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. Olha que lindo. Então no céu todos ajoelham diante de Jesus. Na terra todos devem ajoelhar-se diante de Jesus. E também nos infernos. Até os demônios devem se ajoelhar diante de Jesus. Ou seja, a cruz venceu. O amor venceu. Viva a cruz de Cristo. Viva a cruz de Cristo. Seja exaltado o Cristo crucificado, aquele que nos trouxe a salvação, o remédio para essa humanidade. Que Deus abençoe pelo poder dessa cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.